Próximo tópico aqui, com certeza, vai ser o crime, a tentativa imperfeita, tá? Vamos lá. Vocês já entenderam que é a tentativa perfeita. Agora vamos entender aqui o que é a tentativa perfeita, tá? Vamos entender aqui o que é a tentativa perfeita, imperfeita. Tentativa imperfeita. O agente é impedido de completar os atos executórios por intervenções de terceiros. Olha lá, o agente é impedido de completar os atos de execução. Deu para entender? Então vamos lá. Tentativa perfeita. Então a tentativa, a minha falha foi perfeita. Eu tentei, atirei, eu finalizei os atos executórios e não consegui matar o cara. Se eu tivesse conseguido matar ele, obviamente seria crime consumado. Então, se eu tentei atirar e não consegui finalizar a tentativa, mas se eu conseguir finalizar os atos executórios, é uma tentativa perfeita. Olha só. Saia do consumado. Consumado, vira aqui a tela. O consumado é quando eu consigo matar o cara. Então, se eu não conseguir, eu divido em duas etapas. Tentativa perfeita, tentativa imperfeita. Qual é a perfeita? O nome já está dito. Foi um erro perfeito. Eu errei tudo. Olha lá, pega esse bizu. Tentativa perfeita. Eu errei tudo que eu tinha que errar. Ela foi perfeita. Bicho, você é perfeito em errar. Olha lá, pega o bizu. Eu gosto de fazer esses mnemônicos com vocês. Bicho, você é perfeito em errar. Olha, você é perfeito em errar. Você errou tudo que tinha que errar. Perfeita. Tentativa imperfeita. Bicho, você é tão ruim que não conseguiu nem errar. É a tentativa imperfeita. Pegou o bizu aí? Anotou, galera? Pegou o bizu? Então, qual é o bizu? A tentativa imperfeita, o agente é impedido de completar os atos de execução. Então, eu não consigo completar os atos executórios. Exemplo do examinador da banca CESP, da PMPA, do aluno Natanael. Eu vou atirar no Natanael, dou um tiro, 2 tiros, 3 tiros. O que é que ele fala aqui? O agente é impedido. Então, veio o amigo do examinador, tá? Vou virar aqui a tela. Veio o amigo do examinador, não mate meu amigo não, filho. Eu gosto de reprovar as pessoas também. E eu atirando aqui no examinador, quando eu fui dar, imagine que eu tava com a pistola. Quando eu dei o segundo tiro, quando eu ia dar o terceiro tiro, o amigo do examinador correu, pegou a pistola e me empurrou. Moral da história. Eu não consegui finalizar todos os atos executórios. Eu queria dar 10 tiros nele para o cara. E quando eu dei o segundo tiro, o examinador veio lá e me impediu. Então a tentativa foi tentativa, sim. O cara não morreu, então não foi crime consumado. É tentativa. Tentativa o quê? Perfeita ou imperfeita? Tá entendendo? Então a tentativa é. Vou fazer uma linha do tempo. Olha que lindo. Olha que do caralho eu vou fazer aqui. Tá? Eu tô aqui. Tá? Eu tô aqui. Eu tô aqui querendo atirar no cara. Tá? Se eu pego a pistola e atiro no cara. Pá. Canetinha. Ah, descarregou. Eu atiro no cara. Pou. Se eu dei todos os tiros pra matar o examinador. Olha o examinador aqui da banca. O examinador da banca. É o capeta, né? Olha o rabo dele aqui. É o capeta, né? O cara que reprovou aquele aluno é o capeta. Se eu quero matar o cara aqui e eu consigo matar ele, crime consumado, tá? Se chegou um amigo dele, o outro amigo dele, outro capeta aqui também, veio, correu, rabinho, veio, correu, jogou a pedra na minha arma aqui, eu não consigo executar, tentativa imperfeita. Se eu dei todos os 10 tiros da pistola e não consegui matar o cara, tentativa perfeita. Deu para entender? Então, além do tempo. Se eu conseguir consumado. Se eu não conseguir executar tudo que eu podia executar, é imperfeito. Se eu conseguir executar tudo que eu podia executar e não conseguir matar, é tentativa perfeita. Deu para entender, galera? Tranquilo? E se os tiros pegassem e ele não morrer, é tentativa perfeita ou imperfeita? Ou lesão corporal? Primeiro de tudo, se eu atirei no cara e os tiros pegou, eu quero... Excelente pergunta, tá? Excelente pergunta. Eu vou ter que parar a aula para responder a pergunta do aluno aí. Marcelo Coelho. Vamos lá, galera. Vamos trabalhar comigo aqui. Perfeita a sua pergunta lá. Perfeita a sua pergunta lá. Professor, perfeita a sua pergunta lá. Perfeita. E eu vou responder. A galera entendeu, né? Eu vou responder a sua pergunta com uma resposta brilhante. Professor, soberba? Não é não. E se os tiros pegassem e ele não morreu, é tentativa perfeita ou imperfeita? Primeiro de tudo, para você não errar nenhuma questão de direito penal,
Primeiro de tudo, qual é a minha intenção? Bicho, qualquer coisa que você fizer de direito penal, pergunte, qual foi a minha intenção? Se eu tivesse a intenção de apenas lesionar, vamos lá, eu, professor Gutiérrez, quero... Todo mundo sabe disso. Não é à toa que a capa do nosso YouTube é eu com a serra elétrica. Eu adoro direito penal, todo mundo. Se eu queria lesionar o examinador, olha, eu vou dar uns tiros nele na perna dele, você vai ver. Vou dar uns tiros nele para sangrar. Se eu tivesse a intenção de lesionar ele, seria crime consumado. Olhe para isso, velho. Olhe para isso. Se eu tenho a intenção de lesionar, vou dar uns tiros nele. Como a gente fala, né, na atividade policial, vou dar uns tirinhos nele para ele se orientar. Se eu dissesse, vou lesionar esse eu atirei no examinador e eu lesionei a perna dele, crime consumado, porque a minha intenção era lesionar. Olhe para isso, velho. Olhe que Por isso que eu digo, direito penal, sempre pergunte, professor, qual era a sua intenção? Nesse caso aqui, eu queria matar ele. Então, se eu queria matar ele, e eu dei uns tiros e pegou, de novo aqui. E se os tiros pegassem e ele não morreu? Se eu der uns tiros nele e ele não morreu, é tentativa. É tentativa? Sim. Porque se eu chegasse, o meu objetivo era crime consumado. Show de bola? Segunda pergunta. É tentativa perfeita ou imperfeita? Aí eu pergunto de novo, depende. Qual exemplo você quer? Se eu utilizei todas as minhas munições e ele foi lesionado e eu não consegui matar, é tentativa perfeita. Eu executei tudo. Todas as minhas munições, eu joguei uma faca nele e errei. Se, quando eu fui atirar nele, eu dei um tiro, 2 tiros e fui impedido de finalizar o que eu tinha que fazer, tentativa imperfeita. Ficou claro agora, papai? Quem não entendeu agora, ficou show de bola? Ficou tranquilinho agora? Beleza? Ou é lesão corporal? Não é lesão corporal porque eu queria matar ele. Então, eu vou responder o que, é que a tentativa fala. A tentativa fala que você vai responder pelo crime o qual você queria cometer. Então, se eu dei um tiro nele e lesionei ele, na prática, na materialidade do dia a dia, eu atirei no braço dele. Na prática, na realidade, eu fiz o que com ele? Lesionei ele. Então, tecnicamente falando, teoricamente falando, foi uma lesão. Mas qual foi a minha intenção? Minha intenção era matar ele. E eu faço a pergunta a você. Pergunte a ele, ao cara, a vítima, bicho, você quer que o Hugo responda por tentativa ou por lesão? Só que ele vai dizer, aquele filho da puta queria me matar. Ele vai responder por homicídio. Deu para entender agora? Praticamente, no mundo material, o resultado naturalístico foi uma lesão. Tá? Mas qual era a minha intenção? Minha intenção era ele. Então, o artigo 14 fala que eu vou responder pelo crime principal, que é homicídio. Nesse caso, diminuído de 1 a 2 terços, porque é tentativa. Show de bola. Quando eu disse que a resposta ia ser brilhante, era por causa disso. Porque eu queria explicar para os senhores essa questão aí da intencionalidade. Pessoal, quem gostou, diga aí. Eu entendi. Show de bola. Digita aí nos comentários. Exemplo, ser detido pela polícia enquanto tenta arrombar um cofre. A mesma coisa. Eu estava atirando ou a polícia me prendeu antes de eu arrombar o cofre. Tá? Show de bola?